Meus irmãos, nós vivemos dias muito corridos. Eu imagino que essa percepção não seja particular. Eu imagino que você também concorde comigo. Nós já acordamos acelerados, passamos o dia todo correndo com muitas coisas. E não são poucas as vezes que ao final do dia olhamos para tudo aquilo que fizemos e pensamos: eu precisava ter feito mais. Eu precisava ter feito outras atividades. Esta é a realidade que está diante de todos nós. Quero contar o que aconteceu comigo no mês passado. Justamente por causa desta nossa relação com o tempo, quase que conflituosa, onde sobram-nos tarefas e falta-nos tempo para desempenhar essas tarefas. Eu me lembro, inclusive, presbítero Valdemir falar que acordava 3 horas da manhã para estudar. O dia começava mais cedo, mas a noite parecia chegar mais cedo. E ele dizia que de tardezinha já não aguentava mais. Então nós vivemos essa tensão em ter que lidar com o tempo. E ao mesmo tempo que, a cada dia que passa, nós estamos cada vez mais atarefados, a Bíblia nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, existe uma pergunta que precisa ser respondida por nós em dias tão corridos. O que nós temos feito com o nosso tempo? Porque o tempo tornou-se, em alguma medida, um adversário para nós. Como eu disse, há um mês atrás, eu estava fazendo um módulo do meu curso de mestrado, e eu me peguei gastando meia hora lutando com o Google Meet. E eu acessei e comecei a acompanhar a aula, e eu estava o tempo todo tentando colocar em 1.5 a velocidade. E eu estava lutando o tempo todo, tentando, ao mesmo tempo que ouvia a aula, eu lia outro material, interagia com os irmãos quando me mandam respostas, porque eu precisava produzir. E eu me lembro que nesse dia a Fernanda estava perto de mim e ela disse: você não vai dar conta, é muita coisa ao mesmo tempo. E eu me lembro que de tanto lutar com o Meet no computador, eu achei que o problema era o computador e abri o celular. E acessei a aula. E eu não achava o botão para colocar velocidade avançada. Foi até que depois de meia hora de luta eu percebi que a aula era ao vivo. Na verdade, eu me lembrei que a aula era ao vivo. Todas as aulas do mestrado são ao vivo. É impossível fazer o que eu queria fazer. Mas eu me vi, irmãos, tentando acelerar a vida como ela é. E eu fiquei pensando como muitas vezes é exatamente assim que nós vivemos, correndo de um lado para o outro, esperando que as coisas aconteçam no nosso tempo, e muitas vezes, nós sofremos, porque não entendemos o tempo determinado para todas as coisas. Quando eu olho para esse texto, eu percebo lições muito importantes que nos ajudam a tratar a ansiedade do nosso coração, em ver as coisas acontecendo no nosso tempo, do nosso jeito, imediatamente como gostaríamos que fosse. Mas nós aprendemos nesse texto que Deus não chega atrasado, que Deus tem os seus próprios propósitos, que Deus tem o seu próprio jeito de agir, e o jeito de Deus, a vontade de Deus, não é apenas boa, mas é também perfeita e agradável. Por isso, meu querido irmão, eu quero convidar você para que nessa noite nós pensássemos à luz desse texto, como muitas vezes, embora seja angustiante a espera por algum pedido, a espera por algum milagre, Deus está operando no tempo para nos abençoar. Portanto, ainda que estejamos à espera de um milagre, nós não podemos perder a esperança de que Deus está agindo. Certo dia, o texto nos diz que a família de Jesus foi convidada para um casamento. E é muito interessante perceber como Jesus socializava com as pessoas. Maria, Jesus, os irmãos de Jesus, os discípulos de Jesus foram convidados para uma festa em Caná da Galileia. E é muito interessante que num dado momento da história surge um problema que nos nossos dias seria muito facilmente resolvido. Acabou a bebida, compra mais bebida. Mas nesse contexto era um problema muito mais complexo do que esse.
Tratava-se do planejamento de meses. Se por um lado as festas na nossa cultura duram, quando muito, algumas horas, nós estamos falando de festas como essa que duravam dias, semanas. E é muito interessante que a família dos noivos eram os responsáveis por receber bem as pessoas. E ser um bom anfitrião na cultura do Antigo Oriente Próximo, do povo semita, era uma característica desejável para todas as pessoas. Mas apesar de todo o cuidado, apesar de todos os cálculos, eu me lembro do Edilson ano passado, no encontro da família, ele só conseguiu almoçar depois que ele viu que todo mundo almoçou. Porque afinal de contas, pesa sobre os ombros dos organizadores servir bem as pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Algo deu errado. Quem foi a nutricionista que calculou a alimentação desse casamento, que errou nos cálculos? Fato é que o problema era gigante. A exposição social e cultural, a vergonha de ter que admitir que seria necessário dispensar os convidados antes do término da festa, estava aparente. E então, nesse contexto, surge Maria, a mãe de Jesus, que embora não fosse ainda conhecido por todas as pessoas como o Messias enviado por Deus, convenhamos, Maria sabia muito bem quem era Jesus. E ela então procura Jesus e diz: Senhor, meu filho, acabou o vinho. E é muito interessante que quando Maria chega para Jesus e relata o problema, ela não quer apenas cientificar Jesus da situação, mas ela está implicitamente desejando que Jesus operasse um milagre e abençoasse aquelas pessoas. Então Jesus olha para Maria e diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Obviamente não foram estas as palavras de Jesus, mas foi exatamente isso que Jesus disse, corroborando com o texto lido pelo nosso irmão presbítero Paulo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E Jesus disse a Maria: ainda não é chegada a minha hora. Eu fico pensando, talvez Maria tenha concluído esse diálogo com algum tipo de frustração, como quem diz: eu esperava que ia ser agora que ele ia se revelar, que ele ia colocar a capa e ser o super-herói. E Jesus diz: ainda não. Mas sabe o que é interessante? Não parece ser frustração o sentimento que brotou no coração de Maria. Porque mesmo diante da negativa de Jesus em agir naquele momento e do jeito que ela tensionou no seu coração, ela saiu da presença de Jesus e recomendou às pessoas que estavam servindo: quando aquele rapaz, um homem jovem de 30 anos, der alguma ordem para vocês, simplesmente obedeçam. Sabe o que é isso, irmãos? É fé diante da negativa. É fé quando ter fé parece não ter sentido. E Maria então se dirige a estas pessoas e diz: obedeçam aquilo que Jesus dissera a vocês. Em seguida, depois de algum tempo, não sabemos exatamente quanto tempo depois Jesus interveio na história, mas é fato que Jesus se dirige àqueles serventes e dizem para eles: por favor, encham essas talhas aqui de água até em cima. O texto nos diz que aqueles homens simplesmente obedeceram. Porque pense, irmãos, aquelas talhas eram usadas em cerimônias de purificação. Existiam algumas questões ligadas ao cerimonial da vida judaica que era muito peculiar. Todas as vezes que eles vinham da rua e tinham algum tipo de relação com pessoas não judias, eles tinham que entrar na sua casa e lavar as suas mãos, e isso era uma cerimônia de batismo, de purificação das mãos. Era muito comum a purificação dos pés e outras maneiras de se purificar ali. Então, aquilo que está sendo pedido para os servos era algo comum: encham as talhas. Então eles fizeram aquilo que eles estavam acostumados a fazer.
O texto diz que eles foram lá, encheram as talhas até em cima. Não deixaram espaço vazio. Aproveitaram a oportunidade para fazer o que era certo, do jeito certo, na hora certa. E quando eles chegaram para Jesus, como quem diz, concluímos a tarefa. Jesus diz para eles, ainda não. Peguem essa água e leve para o maître da festa. Aqui o responsável pela festa, o provador, o garçom-chefe daquela festa. Aí, meus irmãos, envolve mais do que obediência. Nesse momento, esses serventes são testados a respeito da sua fé. Se por um lado faz sentido encher as talhas que tinham água de água, por outro não fazia o menor sentido levar as talhas com água para o provador de vinhos, dar o seu parecer. Mas sabe o que é interessante? Mesmo sem fazer qualquer sentido, aqueles homens obedecem a Jesus. E a narrativa do texto continua nos dizendo que ao chamar o mestre-sala, o maître, o garçom-chefe, chamou o Eric lá. Ele falou, Eric, prova aqui. Olha se essa coca tá boa. Nós somos crentes, né? Então a gente não fica bebendo. Olha se essa coca tá boa aqui, ó. Ele falou, não, essa aqui é de garrafa de vidro. É da boa. Tem gás demais. E então, o mestre-sala disse, todo mundo oferece a bebida de menor qualidade. Depois que todo mundo bebeu à vontade, eles dão qualquer uma, porque já não faz tanta diferença. Você fez o contrário. Você guardou para o final o melhor vinho, a melhor bebida. E sabe, irmãos, nós aprendemos com esse texto que todas as vezes que nós aprendemos a conjugar, e eu tenho dito isso reiteradas vezes, o binômio fé e fidelidade, fé e obediência, a intervenção de Deus é extraordinária. Deus não pediu para aqueles serventes fazer o milagre, perceba. Jesus está pedindo para que eles encham as talhas de água. Jesus não está pedindo para os serventes fazer aquilo que eles não podiam fazer. Jesus não está exigindo algo de sobrenatural daquelas pessoas. Porque sabe, irmãos, o milagre é departamento de Deus. Mas quando nós conjugamos uma fé que nos faz acreditar, mesmo quando acreditar parece não fazer o menor sentido, e nós agimos com obediência, a intervenção de Deus se revela por meio de um milagre. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós precisamos de verdadeiros milagres. Muitas vezes nós enfrentamos situações e nós precisamos agir. Muitas vezes nós enfrentamos situações onde nós precisamos esperar para agir. E vivemos ansiosos, temerosos, aguardando o momento onde Deus, por sua graça, vai operar um milagre na nossa vida. Mas às vezes o milagre parece demorar demais. Às vezes o milagre parece demorar além da nossa conta, da nossa fé e da nossa esperança. Nos lembremos da história de Abraão, que esperou 25 anos. Nesse meio tempo ele deu uma vacilada. Mas ele esperou 25 anos para que Deus cumprisse a promessa de lhe dar um filho e uma descendência. Mas perceba, nem o vacilo de Abraão e Sara, nem as condições físicas, a idade de Abraão, a idade de Sara, nem mesmo o fato de que fisicamente Sara estava impossibilitada de gerar filhos, foi obstáculo suficiente para Deus deixar de cumprir a sua promessa. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Enquanto milagre para nós é uma possibilidade, milagre para Deus é absolutamente nada. Ele pode operar, Ele pode transformar. Jesus transformou água em vinho.
para trazer fé ao coração dos seus discípulos. Assim, diz o verso 11, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. E João trabalha com esta terminologia, apontando para estes milagres de Jesus que tinham, segundo João, a finalidade de vindicar a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, como sendo o poderoso Filho de Deus. E estes sinais apontavam para o fato de que Jesus era o Messias. E o texto diz, e ele manifestou a sua glória. Fé, obediência, glória de Deus. E o texto vai dizer, final do verso 11, e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, os milagres de Jesus têm propósitos definidos. Deus não vai realizar milagres na nossa vida para cumprirmos os nossos caprichos e desejos. Deus pode agir de maneira sobrenatural na nossa vida, nas circunstâncias, segundo a sua vontade e o cumprimento dos seus planos. A Bíblia está repleta de mensagens como essa, de histórias de milagres grandiosos operados por Deus. E sabe, irmãos, nós somos o povo que crê na Bíblia. Nós cremos que o mesmo Jesus que transformou água em vinho é o mesmo Jesus que está espiritualmente presente aqui, que ouve as nossas orações. Portanto, nós podemos sim viver, orar, desejar, esperando um milagre que vem do céu. E eu fico pensando como muitas vezes esse tem sido o retrato da nossa vida. Nós vivemos à espera de um milagre. Existe alguma coisa que para você parece impossível? Existe alguma coisa pela qual você tem orado já há bastante tempo, quem sabe, esperado com ansiedade? A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Deus não conjuga impossibilidades, porque Ele é todo poderoso. Mas muitas vezes as dificuldades, as circunstâncias nos paralisam. E esses personagens nos ensinam a responder com fé, como teve Maria. Apesar da negativa, da aparente negativa de Jesus, de que naquele momento ele não agiria, ela continuou alimentando no seu coração que no momento certo, Jesus haveria de intervir. Nós precisamos aprender com os servos da festa, que fizeram aquilo que era esperado deles, que fizeram o seu trabalho, que fizeram a sua parte, mas quando foram desafiados a fazer algo incomum, quando foram desafiados a agir por fé, eles não hesitaram. Com a mesma disposição que eles buscaram a água e encheram as talhas, eles levaram as talhas cheias de água, e depois essa água foi transformada em vinho. Por isso hoje, eu quero chamar a sua atenção para três lições importantes que nós precisamos aprender. A primeira delas, nós precisamos aprender a esperar. Eu não sei se você sofre disso, mas como é difícil esperar. Como é difícil termos paciência quando as pessoas parecem demorar mais do que nós desejamos. Como é difícil ter que lidar com a impossibilidade de agir. Muitas vezes, a vida nos ensina que é necessário acalmar, respirar fundo e esperar. Olhei para o Neto e lembrei. O Neto passou 12 dias no hospital. Os irmãos conhecem a história. Mas é muito interessante que ele não tinha muito o que fazer. Ele tinha que tomar um remédio, fazer um exame e esperar o resultado do exame. E agora? Tomar o remédio, fazer repouso e esperar o resultado do exame. No outro dia, tomar o remédio. 12 dias aguardando o resultado de um exame. Como a espera é dolorosa. Como a espera muitas vezes é angustiante.
Mas nós precisamos aprender a nos relacionar melhor com o tempo, para não sofrermos com uma ansiedade que pode nos paralisar. O texto nos diz, no verso 3, que assim que acabou o vinho, Maria, mãe de Jesus, foi comunicá-lo, cientificá-lo daquilo que estava acontecendo. E como eu disse, Maria não apenas quer informar Jesus do problema, mas ela deseja, espera confiantemente uma intervenção de Jesus naquele momento. Duas questões me saltam aos olhos aqui. Duas questões são informações importantes que nós podemos inferir do diálogo de Maria com Jesus, ou de Jesus com Maria. A primeira informação é a pressa de Maria. Vamos, Jesus, vamos. Acabou o vinho. Faz o teu negócio aí. Cumpre a sua missão. Faz aquilo que só Deus pode fazer. E nesta mesma relação, se por um lado nós vemos a pressa de Maria, por outro nós vemos nas palavras de Jesus o tempo de Deus. Ainda não é chegada a minha hora. Meus irmãos, eu fico pensando como a atitude de Maria muitas vezes se parece com o nosso comportamento. Quando muitas vezes nós pedimos algo para Deus com fé, mas nós quase que exigimos que Deus faça o que nós queremos, no tempo que nós queremos, do jeito que nós desejamos. Contudo, meus irmãos, independentemente da nossa pressa, a Bíblia nos diz, como no texto de Eclesiastes, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se por um lado, a atitude de Maria revela ansiedade no seu coração, por outro, a atitude de Jesus revela o controle sobre a situação. Sabe o que eu quero te dizer? A nossa ansiedade não é capaz de prover soluções para os nossos dilemas. A nossa inquietação não é capaz de fazer verdadeiros milagres. A resposta que nós precisamos de fato, precisa ser a resposta de Deus, que vem no tempo de Deus, do jeito de Deus. Como eu disse, talvez você esteja vivendo, assim como eu, à espera de algum tipo de milagre. Talvez você esteja orando por algo para Deus, clamando por uma intervenção de Deus, e isso parece não acontecer. Então guarde no seu coração essa primeira lição. Ei, não tenha pressa. Não coloque a vida no 1.5. Deus está no controle. Em segundo lugar, nós não podemos nos esquecer que quem tem o poder para fazer o milagre é Deus. Isso nos faz pensar que a nossa agitação, a nossa ansiedade não é capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Jesus disse àqueles serventes, Maria disse, melhor dizendo, fazei tudo o que ele vos disser. Maria está declarando, embora recebesse uma primeira negativa de Jesus, eu creio que se ele quiser intervir, ele pode mudar a situação desse casamento. Se por um lado a atitude de Maria denota pressa e ansiedade, por outro, a segunda atitude revela aqui fé no poder de Deus que opera em meio à obediência. Depois desta resposta negativa de Jesus, Maria parece ter entendido que as coisas não funcionam como nós muitas vezes tensionamos. Maria parece ter entendido que não era do jeito dela. Maria parece ter entendido que Deus tem os seus próprios propósitos, o seu próprio tempo para agir na história, e ela então faz aquilo que ela podia fazer, que era conscientizar as pessoas de que Jesus poderia fazer algo. E ela pede àquelas pessoas, obedeçam a Ele.
Quantas vezes, meus queridos irmãos, eu e você, lemos a palavra de Deus, lemos textos como esse. Nós falamos que acreditamos em milagres. Nós falamos que cremos na intervenção de Deus. Mas muitas vezes, apesar de recebermos conhecimento na mente, o nosso coração age como se não acreditássemos. Muitas vezes, apesar de termos o texto falando de várias ações e intervenções de Jesus, insistimos agindo com pressa e ansiedade. Quantas vezes pedimos uma intervenção de Deus, mas ficamos agitados, querendo dar uma mãozinha para Deus, tentando providenciar uma solução para o nosso próprio dilema. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 20, falando do poder de Deus, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é poderoso para fazer aquilo que a ciência não pode fazer. Deus é poderoso para prover soluções que aos nossos olhos parecem impossíveis. Deus é poderoso para mudar completamente cenários, situações completamente irreversíveis. Deus é poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A questão aqui é, nós cremos nisso? Nós cremos nesse poder de Deus que age pela fé. Nós temos agido com obediência, nos concentrado em fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Maria demonstra ter crido em Jesus. E por isso, ela agiu em conformidade com a sua fé. Obedeça ao Mestre. Será que nós temos confiado no poder de Deus para realizar o milagre que precisamos? Será que de fato nós temos baixado a nossa guarda e entregado integralmente as nossas demandas nas mãos do nosso Senhor? Mateus capítulo 21, verso 22 nos ensina: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Meus irmãos, o nosso Deus é poderoso. Por fim, nós precisamos aprender a responder com fé. Como eu disse, meus irmãos, a intervenção de Deus ocorre quando cremos no seu poder e agimos em conformidade com essa fé. Quando nós confiamos em Deus e nós obedecemos com confiança no nosso coração. A história é belíssima. E nós aprendemos aqui essa lição importante com esses personagens coadjuvantes. Afinal de contas, como se chamavam estes serventes? Nós sequer sabemos. Nós não sabemos quem eram, como viviam. Mas nós sabemos que neste contexto, eles responderam com obediência e confiança à palavra de Jesus. Jesus lhes determinou, verso 8, tirai agora e levai ao mestre-sala. E o texto diz, e eles o fizeram. Ah, meus irmãos, como muitas vezes nós relutamos para obedecer ao nosso Deus. Até esse momento, esses serventes estavam fazendo aquilo que era comum para eles. Mas nesse momento eles são desafiados a agir com confiança, com esperança e agir contra a esperança, porque não fazia sentido levar água para o mestre-sala. Eles sabiam que haviam colocado água dentro daquelas metretas, dentro daquelas talhas, daqueles potes. Qual a possibilidade de no caminho até o mestre-sala, aquela água ser transformada em vinho? Eles não ficaram fazendo conjecturas acerca de possibilidades, de viabilidade.
Eles simplesmente obedeceram. Meus irmãos, nós precisamos aprender a responder com obediência, fé e esperança. A partir do momento que eles obedeceram sem questionar a ordem de Jesus para retirar a água e entregar ao mestre-sala, a intervenção de Deus acontece, o milagre acontece. Isso nos ensina que o que Deus requer de nós na operação dos milagres é fé e obediência. Deus não espera que saquemos da nossa mente uma saída extraordinária. Quem é do meu tempo vai se lembrar, os mais novos aqui que pesquisem a referência. Nós não somos como o MacGyver. Quem aqui lembra do MacGyver? Ixi, só o Vadir para cima e eu aqui. Ó. O MacGyver era o tipo do cara que com um pedaço de arame e um isqueiro fazia uma bomba nuclear. Ele dava uma solução mirabolante para todas as situações. Ele fazia isso. Mas na vida real, eu e você, mal conseguimos pôr fogo no fogão. Eu e você, com dificuldade, conseguimos fazer as coisas comuns da vida. Nós não somos crentes MacGyver. Nós não somos super-heróis. Deus tem nos chamado para sermos filhos e filhos obedientes. Deus não espera e não requer que nós façamos milagres. Deus quer que nós sejamos obedientes. Por isso, meus irmãos, ao olhar para esse texto, tendo que lidar com as demandas que nós enfrentamos todos os dias, nós somos orientados a receber no nosso coração estas lições importantes. Obedecer sem questionar. Nós precisamos aprender a obedecer, porque quem está dizendo é o Senhor. Meus irmãos, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias significam todos os dias, em todos os momentos, e muitas vezes questionamos porque Deus parece distante de nós. A palavra de Deus nos diz que a mão de Deus não está encolhida de maneira que não possa nos ajudar. A palavra de Deus nos diz que nós podemos descansar no Senhor, que nós podemos colocar o nosso fardo sobre os ombros do nosso Senhor e encontrar nele descanso para os nossos dias. Nós podemos até obedecer, mas obedecer questionando. Ou nós podemos obedecer, mas obedecer confiando. Esse é o nosso grande desafio. Aqueles servos não apenas obedeceram, mas obedeceram com confiança. Nós sequer sabemos os seus nomes, mas nós precisamos receber com fé a mensagem que eles nos ensinam pelas suas atitudes. É muito interessante que quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós percebemos, irmãos, que muitas vezes nós deixamos de crer, porque queremos que as coisas funcionem e aconteçam do nosso jeito. Nós aprendemos que é possível acelerar o tempo. Eu acabei de dizer, hoje alguém manda um áudio. Quem aqui ouve áudio na velocidade comum? Hoje ouvir na velocidade comum parece que a pessoa está falando em câmera lenta. Irmãos, nós aprendemos a viver de maneira tão acelerada que nós nos julgamos capazes de assumir compromissos que excedem as 24 horas que nós temos. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus com confiança, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, se você está à espera de um milagre, receba no seu coração esta que é
a palavra do nosso Deus. E eu sei como muitas vezes a espera é angustiante. Eu sei como muitas vezes a espera por uma intervenção de Deus parece nos tirar a força de continuar caminhando. Mas esse texto vem nos dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, Deus não chega atrasado. Deus não erra a hora, Deus não perde a oportunidade. O que nós precisamos entender nessa noite é agir com fé. E que essa fé produza obediência no nosso coração. Qualquer que seja a demanda que você esteja enfrentando, qualquer que seja a decisão que você tenha que tomar, qualquer que seja o motivo pelo qual você está esperando, creia que vale a pena esperar no Senhor. Creia que Deus é poderoso para fazer. Creia que é importante, é necessário obedecer a Deus com confiança no coração. Deus pode fazer. Se Ele quiser, Ele vai fazer. E ainda que não saibamos quando, e nem se o que nós estamos pedindo vai acontecer, a ação do Espírito Santo é capaz de produzir paz no nosso coração e fazer a espera ser menos angustiante. Meu desejo e a minha oração é que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, meus irmãos, e trazer paz a corações aflitos, que têm corrido demais, que têm se debatido demais, e por isso têm sofrido demais.